de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor Jesus, né? E hoje nós temos uma lição maravilhosa para estudarmos. E eu queria convidar você para, antes de nós estudarmos a lição de hoje, nós fazermos uma oração agradecendo a Deus por mais um dia, né? Por mais um domingo em sua presença, tá? Oremos. Santo Deus, muito obrigado a Deus por mais esta manhã em tua presença. Que tu venha abençoar as nossas vidas, ó Pai. Que este domingo seja um domingo de vitória, seja um domingo de bênção, ó Pai. Nós confiamos na Tua Palavra, confiamos na Tua mensagem, ó Pai. A Tua Palavra, ó Pai, ela tem poder para nos dar vida, ela tem poder para nos reanimar, para levantar as nossas forças. E por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né, meus irmãos? Vamos iniciar a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje que vai falar sobre edificando a família com o temor e confiança no Senhor. Aí, esse é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 12. E para quem não me conhece, sou o presbítero Eliseu e vamos estar trabalhando com esta lição de hoje, né? Vamos lá então para começar a nossa aula. Eu gosto sempre de convidar você que está acompanhando a aula, você que está aí no conforto do seu lar, que pegue que você possa pegar um cafezinho, né? Pãozinho de queijo, vai aí aproveitando essa lição de hoje, que é uma lição muito edificante, que vai servir para as nossas vidas, vai servir para o nosso enlevo espiritual, tá? Vamos avançando então. Na lição de hoje o texto áudio fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está lá em Salmos 128 e o verso 1. Salmos 128 e o verso 1. Vamos avançando então. Então a lição vai falar também a verdade aplicada. A verdade aplicada fala que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a palavra do Senhor. Vocês, como bem sabem, nós agora estamos trabalhando em dois formatos, né? Formato online e o formato presencial. Nós já estamos com as nossas aulas presenciais, então você que não pôde ir para a aula por algum motivo, por isso nós estamos ainda ofertando a aula online para que a gente possa aprender do Senhor Jesus. Por isso que a aula também não é no mesmo horário da nossa EBD, tá? Ela é um pouquinho depois. Vamos continuando então com a nossa aula, né? Então vamos lá, os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é abordar os temas dos Salmos, né? 127 e 28, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. E o texto vai estar lá em Salmos 127, verso 1 e 2, e também Salmos 128. Salmos 107, verso 1 e 2 vai dizer o seguinte: se você tiver com sua Bíblia, eu peço a você que acompanhe junto comigo, Salmos 127, e o verso 1 e verso 2 vai dizer o seguinte. Salmos 127, verso 1 e verso 2. Vai dizer o seguinte: se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse foi o 127, vamos ler também o 128. 128, que vai ser do 1 ao 4, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esse e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse texto, então, está lá em Salmos 128, do verso 1 ao verso 4. Então, continuando com a nossa lição, vamos para a nossa introdução, né? Então, nesses Salmos 127 e Salmos 128, é dito também salmos de peregrinação. Salmos de peregrinação. Então, são salmos que os judeus, quando estavam peregrinando, e eles vinham de outras regiões para poder cultuar o Senhor. Então, eles vinham de outras regiões para poder cultuar o Senhor, e eram judeus que estavam distantes, então eles vinham de outras regiões para cultuar ao Senhor nas festas anuais. E nessa vinda, né, nessa vinda de onde eles saíam das suas cidades para vir até Jerusalém, eles iam cultuando, eles iam cantando os chamados cânticos de peregrinação, que nada mais era do que cânticos de adoração, de exaltação, de agradecimento, cânticos que os judeus gostavam sempre de louvar e de entoar, né? Vamos avançando então. Durante os longos percursos, eles vinham entoando os cânticos de peregrinação, que vai do Salmo 120 a 134. Conhecido também cânticos de ramagem ou cânticos de degraus. Esses cânticos encorajavam e animavam os peregrinos durante a caminhada. Então, enquanto eles estavam caminhando, isso aí animando eles, né? Era como se fosse aquele hino de guerra, né? Pode-se dizer assim, que eles iam cantando e adorando ao Senhor, né? Então, nesses cânticos, se eu tirar essa imagem aqui para facilitar, nesses cânticos eles adoravam a Deus e glorificavam pelos seus feitos e grandeza, tá? Pelos feitos e grandeza. Eram cânticos realmente de adoração. Vale lembrar que nessa terra nós também somos peregrinos. Vamos ver o que diz lá em 1 Pedro 1 e 17. 1 Pedro 1 e 17 vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. 1 Pedro 1 e 17, a Bíblia vai dizer o seguinte. 1 Pedro 1 e 17. A Bíblia vai dizer o seguinte. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nessa terra, o nosso papel é andar em temor, né? Durante o tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Então, vamos avançando aqui, né? O primeiro tópico já foi, vamos para o tópico 1.2. A provisão divina aos seus. Por certo, cada um de nós tem um exemplo de provisão divina, isso é fato. Se você que é crente, você que teve um encontro real com Cristo, com certeza você vai ter alguma história, alguma lembrança daquilo que Deus fez por você. São histórias, são lembranças de peregrinações, situações que Deus fez e que fica guardado realmente na nossa memória, né? Coisas que Deus tem feito. O Salmo 127 fala exatamente disso, da dependência de Deus. Esse salmo ele vai falar da vida doméstica, pois Deus é quem cuida da casa e também Deus é que dá a provisão, irmãos. Então, assim, é um salmo espetacular que serve para nós entendermos o quanto que Deus é bondoso, o quanto que Deus ele é maravilhoso, né? O livro de Salmos completo, ele traz em si uma inspiração muito grande, né? Então, vamos lá. Segundo o comentarista Derek Kidner, essa poesia curta trata de 3 das nossas preocupações universais. Quais seriam elas? A construção, a segurança e a criação de um lar.
Apesar de toda a realidade que nos cerca, Deus ainda provê, né? Tem gente que ainda já perdeu a fé em Cristo, tem gente que já perdeu a esperança, mas eu vou mostrar para vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, do 8 ao 10, veja o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, do 8 ao 10. 2 Coríntios 9. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra, em toda boa obra. Conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o 10 vai dizer, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Palavra maravilhosa, né, irmãos? É Deus quem provê, é Deus que cuida de nós, né? Avançando então, vamos lá. O temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 ele vai falar da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Nos tempos atuais, em que a realidade é de lares desestruturados e famílias desunidas, o Salmo fala de filhos à roda da mesa e da mulher como videira frutífera. Se a gente for analisar direitinho, filhos à roda da mesa. Quanto tempo a gente não vê uma cena dessa, né? Uma cena de filhos à roda da mesa, em sentido, na ideia de união, na ideia de amor, na ideia de fraternidade, na ideia de um lar dentro da paz de Cristo, né? Então, assim, esta é a ideia que fala no Salmo 128. A salvação e a paz do Senhor, quando entram no lar, dão lugar para alegria e comunhão. E de fato, irmão, se a gente parar para observar, existem lares que estavam totalmente destruídos, mas quando a palavra do Senhor entrou, quando a palavra do Senhor ela fez morada, quando a salvação entrou nesse lar, a vida mudou. Quem era drogado já não está mais se drogando, quem era viciado, quem bebia, quem se prostituía. Então essa é a ação de quem teme ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, o seu lar ele vai estar repleto, cheio da graça de Deus, tá? E tudo começa com o temor a Deus, tudo vai começar com o temor a Deus. Então, o dia a dia daqueles que servem ao Senhor também apresenta dificuldades e lutas, isso aí é fato. Mas o temor ao Senhor atrai a bondade de Deus. O temor ao Senhor vai atrair a bondade de Deus, a ação espiritual de Cristo para que ele haja em prol da sua vida. Embora você veja que tem dificuldades, tem lutas, e de fato todos nós temos, mas quem teme ao Senhor vai atrair a bondade de Deus. Quem teme ao Senhor vai atrair a atenção, o cuidado do Senhor, né? Aí tá lá, o Senhor te abençoará desde Sião. Que coisa maravilhosa, né? Somos dependentes de Deus. O Senhor é que edifica. Estar debaixo da dependência de Deus, irmãos, é permitir que Ele edifique a casa. É perigoso quando nós, por nossas próprias forças, por nossas próprias vontades, por nosso bel prazer, tentamos resolver as coisas, tentamos edificar a nossa casa, tentamos fazer com que a nossa casa ela chegue a um patamar que, na verdade, só Cristo que pode fazer. Mas tudo é por conta de quê? Porque muitas vezes nós saímos da dependência de Deus. E sair da dependência de Deus é um ato perigoso. Quando você sai da dependência de Deus, você está à sua própria vontade, está à sua própria sorte. Mas o que Deus quer para nós é que Ele edifique a nossa casa, que Ele cuide da nossa família, não é? Então, estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Edificar é construir. Muitas famílias chegam à ruína porque não foram edificadas em Cristo. E, de fato, tem famílias que é edificada na riqueza, tem famílias que é edificada nos bens materiais, tem família que é edificada, às vezes, no interesse, né? Mas, às vezes, é na cobiça, às vezes, em diversas outras coisas. Mas a família que é estruturada em Cristo, que é estruturada em Deus, ela é uma família bem edificada, tá? Vamos avançando. Um exemplo da ação humana fora da direção de Deus é a construção da Torre de Babel. E, de fato, nós vamos ver lá em Gênesis 11 que os homens eles se uniram para um propósito. Só que esse propósito que os homens se uniram não era dentro da direção de Deus. E aí, o que aconteceu? A tendência do que aconteceu foi derrota, foi aquilo incomodar a Deus porque os homens estavam totalmente fora da sua direção, né?
E aí a pergunta é, será que os homens iam chegar na torre, com aquela torre até lá no céu ou não? Isso é irrelevante. O importante é que o fato é que o homem tentou decidir por si só. E aí Deus e os anjos foi lá e confundiram as línguas e tal, e nós sabemos a destruição que houve. Mas é importante entendermos, irmão, que esse é o perigo. Quando o homem sai da direção de Deus, ele perde totalmente o rumo, tá? Esforço humano sem orientação divina é risco de derrota. Veja o que diz lá em Provérbios 16, do 1 ao 3. Provérbios 16, do 1 ao 3, eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 16, do 1 ao 3, a palavra vai dizer o seguinte. Se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Provérbios 16, do 1 ao 3, vai dizer: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, quando a gente tenta resolver com as nossas próprias forças, a tendência natural é de derrota, de fracasso. Quando a gente tenta resolver, fazer com que a gente queira chegar com as nossas próprias forças e resolver com a nossa, com a nossa decisão, muitas vezes não é a decisão de Deus, né? E é importante entender que, assim, muita gente muitas vezes vai chegar, vai conseguir aquele objetivo, mas ele não vai desfrutar assim como se ele estivesse com Deus. Quando você consegue um objetivo e Deus está na frente, é muito melhor, pode ter certeza, tá? Então vamos avançando então para o nosso próximo tópico, né? O Senhor que guarda a cidade. O salmista declara que o Senhor não guarda a cidade. Aliás, vamos lá, vou corrigir, né? O salmista declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. No tempo de Davi existiam as fortalezas cercadas por muros maciços, está lá em Números 13 e 28. Eram muralhas, né? Eram cidades fortificadas. Cidades que tinham torres, portões e sistemas de defesas. Quero que a gente leia lá em Juízes 9:51 para você entender o quanto que essas cidades eram cidades fortificadas. Juízes 9:51. Você pode, com calma, ler também as outras referências, mas eu vou focar nessa daqui, que traz uma relação muito clara do quanto que essas cidades eram fortificadas, eram verdadeiras fortalezas. Vai dizer a palavra do Senhor. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. Então eram cidades fortificadas, né? E por isso que o salmista deu esse exemplo. Que se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, por mais que a cidade seja só fortificada, se Deus não tiver pondo a mão para proteger essa cidade, em vão os vigias, por mais que estejam atentos, né, eles vão ter sucesso. E é importante a gente entender, se a gente aplicar isso para a nossa vida, que se o Senhor não guardar a nossa cidade, a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, se o Senhor não edificar, não proteger, né, é em vão a gente tentar a nossa própria segurança, tentar resolver com nossas próprias forças. Então precisamos da direção de Deus. O Senhor é que guarda a cidade, tá? Quando Deus guarda a cidade, a vitória ela é garantida. Então o Salmo é um verdadeiro alerta para os que se consideram autossuficientes. É perigoso essa autossuficiência. Então nossa vigilância deve ser acompanhada da oração. Está lá em Mateus 26, 41 e Efésios 6 e 18. Eu vou ler Mateus 26 e 41. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Mateus 26 e 41. Se você tiver com a Bíblia, acompanha comigo aí. Mateus 26 e 41. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Mateus 26 e 41. Diz assim a palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, precisamos de fato, né? Da ajuda do Senhor e não tentarmos ser autossuficientes. Por mais que a gente queira ser autossuficiente, no nosso ponto de fracasso é muito grande. A nossa possibilidade de fracasso é muito grande. Então, precisamos da ajuda divina, né? Precisamos da ajuda de Deus. Vamos avançando, então.
ele dá o sono. Aí a gente pergunta, mas como assim o salmista Davi vai falar sobre o sono? Aí você pensa, que coisa mais sem noção, né? Sem sentido. Como que o salmista Davi vai falar do sono? Então a orientação que o salmista Davi traz é o seguinte, que o sono, para quem, não sei se você sabe, mas o sono, o papel do sono é fazer com que você regenere suas forças. Então, assim, o sono para um trabalhador, para alguém, ele tem um papel muito importante. Então, se tem algo precioso, é o sono. Se tem algo precioso e importante na vida de qualquer pessoa, é o sono. O sono, ele é revitalizante. Então, já viu aquelas pessoas que não dormem, não descansam, não conseguem ter uma boa noite de sono? O que vai acontecer com elas? Ocasionalmente, essas pessoas elas podem até ficar loucas, podem sofrer problemas neurológicos muito grandes, porque o sono tem esse papel de resgatar, trazer de volta as forças, né? Trazer de volta o ânimo, trazer de volta as faculdades mentais, e o seu corpo vai responder liberando hormônios. É muito importante uma boa noite de sono. Então o salmista vai trazer esse aspecto, né? Falando da importância do sono, assim, que o Senhor ele se preocupa até com o sono. Se a gente for tentar entender melhor, o Senhor ele abençoa o nosso dia de tal maneira que até o nosso sono ele vai ser extremamente reforçado, extremamente abençoado pelo amor de Deus, né? E como é bom dormir uma boa noite de sono. E aí, vamos entender melhor. Nos dias de hoje, em que pessoas estão perdendo o sono, ansiosas e nervosas, Deus dá aos seus filhos o doce sono. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O sono que muita gente não tem, o Senhor ele nos dá. O sono que muita gente já perdeu por estar endividado, por estar preocupado, por estar ansioso, o Senhor ele nos dá. Esse sono que muita gente já perdeu por estar muitas vezes devendo alguma coisa, aprontou alguma coisa e aí está com medo de dormir, ser surpreendido por alguma situação. Esse sono tão bom que a gente precisa, o Senhor ele nos dá, o Senhor nos abençoa. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Até nisso o Senhor tem cuidado de nós. Lá em Salmos 127 e 2, 127 verso 2, vai dizer o seguinte. Deixa eu procurar aqui para a gente poder ler direitinho. Salmos 127, verso 2 vai dizer o seguinte: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, Deus ele tem uma preocupação muito grande com seus filhos. Desde coisas básicas até coisas mais avançadas. O simples sono, Deus cuida da gente. O dia de amanhã que a gente não sabe, Deus cuida da gente. E nós, por mais que a gente não consiga resolver nada, por mais que a gente não consiga aumentar um côvado, né? Aumentar 1 centímetro ou mais aumentar um pouco a nossa altura, por mais que a gente não consiga, mas a gente está se preocupando, sabe? A gente está se preocupando por coisas que a gente não consegue resolver. E a orientação do Senhor é para que a gente entregue a Ele isso, entregue a Ele essa ansiedade, entregue a Ele essa preocupação, entregue a Ele aquilo que nos tira o sono, né? E deixe que Ele cuida. Esse deve ser o nosso papel como cristão. Nós devemos entender que o Senhor, Ele quem tem cuidado de nós, Ele quem tem trabalhado em nosso favor. E por mais que a gente muitas vezes se ache sem forças, Ele também dá força para que a gente possa continuar, né? Vamos avançando então. Quando tememos ao Senhor, Ele cuida de nós a ponto de nos querer bem. E não precisamos estar inquietos e apreensivos. Então, irmãos, quando a gente está preocupado com alguma coisa, quando a gente está inquieto, quando a gente está apreensivo, a nossa tendência natural é se encher de problema de saúde, né? Vem a depressão, vem a ansiedade, vem os problemas cardiológicos, vem os problemas neurológicos, vem os problemas de toda a ordem emocional, psicossomática. Tudo isso vem a partir da hora que a gente põe os problemas acima de qualquer coisa. E a gente tem uma tendência natural a fazer isso. A gente tem uma tendência natural a não confiar no Deus que a gente tem. E essa lição de hoje, ela traz essa reflexão de uma maneira muito preciosa.
Nós, se olharmos direitinho, precisamos entender que o Deus ele tem cuidado. Ele não é, ele é o mesmo Deus, ele não mudou e continua trabalhando pelo seu povo. Mas a nossa tendência não. Então, meu Deus, como é que vai ser? O que é que vai ser? E agora, Senhor, pandemia, Jesus, e agora? Estou desempregado. Eita, vou passar fome. Meu Deus, como é que eu faço? O nosso papel, irmão, não é esse. Não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa parada que fica esperando alguém trazer na sua boca e se brincar até balançar a boca para mastigar. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmão, que a nossa preocupação maior não tem que ser essa. A nossa preocupação maior tem que ser em confiar no Senhor, deixar que Deus trabalhe, entendeu? Muitas vezes você está se preocupando e Deus está agindo, você nem está vendo, mas Deus está agindo caladinho ali, mas Deus está trabalhando por você. E por mais que você fique ansioso, nervoso, não vai resolver nada, pelo contrário, vai aumentar a quantidade de cabelo branco na sua cabeça, né? E vai aumentar, vai vir problemas de todas as ordens, que vai ser até pior para você. Em vez de você ficar tranquilo e deixar Deus agir, não, você fica ansioso e isso te complica, né? Mas vamos deixar Deus agir, é porque se Deus se preocupa até com o nosso sono, irmão, por que a gente vai estar, Deus vai dar, se Deus nos dá aquele sono gostoso, por que a gente vai estar tentando resolver os problemas, sendo que a força não é nossa, né? A força vem de Deus, não é isso? Vamos então deixar Deus agir. Vamos avançando então. Tópico 3, agora nós vamos falar sobre, no tópico 3, nós vamos falar sobre, deixa eu só passar aqui, os benefícios do temor a Deus. Os benefícios do temor a Deus. São muitos, irmão, são incontáveis. O benefício do temor a Deus é algo incalculável. Quando você teme a Deus, a vitória é certa. Vamos avançando então para entender. Bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem ao Senhor é a felicidade plena. Aí você fala, irmão, mas felicidade plena? Você está querendo dizer que aqui nessa terra eu vou ter felicidade plena, então eu não vou ter nenhum problema? Não, uma coisa não está ligada com a outra. Problemas tem. Na verdade, se não existissem os problemas, a gente nem ia ter um parâmetro para entender até quando nós estamos felizes ou não, né? Você já pensou se você não tivesse problemas? Para você estava tudo felicidade, era felicidade e você não ia conseguir entender o quanto que a sua felicidade tinha um certo valor, sendo que você não ia ter problema, você entendeu? Não sei se eu consegui ser claro com isso, mas se você não tivesse problemas, você não ia conseguir compreender a grandeza da felicidade de Deus na sua vida, entendeu? Então os problemas aqui na Terra servem para a gente compreender, para a gente poder confiar mais em Deus, para a gente entender que Deus está agindo, para a gente confiar no agir, no trabalhar de Deus. Então confiar em Deus é algo imprescindível para todo crente. É algo imprescindível para que Deus possa trabalhar e agir em prol do seu povo. Então, assim, ele concede a felicidade plena. Tem pessoas que você pensa assim, mas felicidade plena, irmão? Sim, felicidade plena. Tem pessoas que estão desempregadas e não sabem o que vai comer amanhã. Já pensou se você tivesse uma situação dessa? E mesmo assim, a alegria do Senhor na vida dela é algo assim que não dá para contabilizar, não dá para comparar, não dá para entender. Mas é isso, é a felicidade plena, que não depende especificamente da situação, não depende especificamente do ter, entendeu? Não depende especificamente do que eu tenho, do que eu sou. Não, depende da ação de Deus na sua vida, e nós sabemos que Deus está agindo, então por isso que tem pessoas que muitas vezes pela compreensão humana você não vai entender. A pessoa está ali num hospital, está sofrendo com câncer, com a doença terminal, mas em compensação ele está feliz, está satisfeito. Parece que ele está mais feliz do que se ele tivesse com saúde. Por que isso, irmão? É porque as coisas de Deus a gente não consegue compreender, o agir de Deus, não é isso? Vamos avançando, então. Então, o primeiro benefício concedido aos que temem ao Senhor é a felicidade plena. O que mais? Vamos entender, o que mais? O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus. Olha aí o segredo da bênção, né? Tem pessoas que não são felizes, ou não se sentem felizes, não se sentem satisfeitas, mas por quê? Porque simplesmente elas estão longe de Deus. E pelo fato de você estar longe de Deus, a sua tendência a ser infeliz é extremamente grande. A sua tendência a ser uma pessoa
que não tem paz é extremamente grande. Então precisamos de todo jeito da ação de Deus, precisamos de todo jeito estar próximo de Deus, para que Deus possa agir em nosso favor, né? Então o segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus. Vamos avançando então. No contexto cristão, a felicidade não está nas coisas desse mundo. Tem pessoas que às vezes não conseguem compreender, entender, e acham que a felicidade está em ter um carro novo, a felicidade está em ter uma casa, né, aqui na terra. Mas no contexto cristão, a nossa felicidade não está em pensar nessas coisas da terra. Pelo contrário, nossa felicidade é plena porque nós pensamos nas coisas do céu. E se muitas vezes acontece nós estamos pensando, deveríamos pensar, porque lá no céu é onde não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver tristeza, não vai haver desânimo, tá? Não vai haver doença. Lá tem negócio de coronavírus, né? Lá no céu não, lá no céu é perfeito. Vamos avançando então. Então o segredo está em ter Deus como provedor nos momentos mais difíceis. Salmos 146 e verso 5. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Salmos 146 e verso 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aqui em Salmos 146 e verso 5, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Bem-aventurado aquele que teme, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ter o Deus de Jacó como auxílio e a esperança está posta em Deus. Não é ter esperança no mundo, não é ter esperança no presidente, não é ter esperança na nossa Câmara de deputados, no nosso Congresso Nacional, de maneira nenhuma. Não é ter esperança no seu chefe, no seu parente, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, não. A nossa esperança está em ter Deus como nosso auxílio, é em ter Deus como nosso ajudador, né? Vamos avançando então. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Esse salmo deixa claro que Deus não entrega de graça as bênçãos. Todos devemos trabalhar. Então, assim, é diferente você achar que, não, então, porque eu sirvo a Deus, a bênção vai cair de graça. Não. Você tem que trabalhar. Vamos ver o que você diz aqui em 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 11. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor aqui. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Olha que coisa perigosa, irmão. Então, assim, a ordem do Senhor é que Deus vai abençoar, mas você vai comer do fruto do seu trabalho. Isso aqui é importante ressaltar. Comer do fruto do seu trabalho. Não é achar que as coisas vão descer de graça, Deus vai... não, irmão. Estou no deserto, estou desempregado, mas vou ficar tranquilo que Deus vai mandar o maná. Não é assim não, irmão. Precisa você fazer a sua parte também. Precisa você fazer a sua parte. Se você não está procurando emprego, você está doente, está na beira de uma cama, o que está acontecendo? Para que você não esteja trabalhando, né? Para que você não esteja correndo atrás. Não é isso não, irmão. Que você... vou esperar que Deus vai mandar e vou ficar aqui que Deus vai providenciar. Não, comerás do fruto do seu trabalho. Agora que Deus vai abençoar, vai providenciar para você, se você estiver fazendo a sua parte, pode ter certeza que Deus ele vai abençoar, né? Então vamos avançando aqui. O cristão viverá do trabalho honesto. Efésios 4, 28. Lá em Efésios 4, 28, veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Efésios 4, 28. É o trabalho honesto. O crente ele vai viver assim, da honestidade, da santidade. As pessoas têm que ver Cristo em nós, né? Efésios 4, 28 vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Então, assim, já avançou para outra coisa. Então, quando Deus vai abençoar na sua vida, você vai repartir com quem tem necessidade. Vai ajudar quem precisa. Não, mas no mundo eu furtava. Eu só via com dinheiro no bolso, com relógio no bolso, um celular novo, porque eu furtava.
Então você não vai furtar mais. A orientação do Senhor. Se fazia as coisas erradas, parou, acabou. Agora é uma nova vida, é mudança, é coisa diferente. Você vai viver do seu trabalho honesto, mas vai ajudar também a quem precisa, né? Vamos avançar. Não sei se os irmãos estão entendendo a mensagem aí, a lição de hoje. Se estiver entendendo, comenta aí no chat. Coloca uma mensagem aí que depois nós vamos conseguir ver. Além de tudo, vai desfrutar da bênção do contentamento. Provérbios 23, do 4 ao 5. Desfrutar da bênção do contentamento. Irmão, por que essa bênção do contentamento é importante, irmão? Porque hoje tem pessoas numa corrida sem fim. Numa corrida sem fim e não consegue ter paz. Por quê? Porque para ele as coisas são é preciso correr atrás, é preciso avançar, é preciso... Mas a gente também precisa desfrutar das bênçãos do contentamento. Se Deus te abençoou, fica na bênção, mano. Não precisa você estar se matando, não. Eu preciso de mais, preciso de mais. Não, irmão. Fique tranquilo que Deus te abençoou. Agora é desfrutar a bênção do contentamento. Provérbios 23, do 4 ao 5, vai dizer assim a palavra do Senhor. Provérbios 23, do 4 ao 5. Não te fatigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então, irmãos, olha só. Que lição, né? A lição do contentamento. Nós, como servos de Deus, precisamos entender que é preciso ter contentamento. O pessoal fala que a panela do T nunca enche. Mas precisa, no nosso caso, a gente precisa também dar um basta, né? Tá bom, vamos agradecer a Deus, agora viver em paz. E tem gente que não consegue fazer isso. Pelo contrário, ele está numa busca incessante, numa luta incessante, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E aí o que vai acontecer, irmão, é isso, é dores, é tristeza, decepções, né? Porque é isso que acontece. Vamos avançando então. Círculo familiar. Os benefícios de servir a Deus não estão só na vida profissional. Eles também vão estar na vida familiar. Veja o que fala lá em Salmos 128, do 3 ao 6. Salmos 128, do verso 3 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês. Esse Salmo 128 também é um dos salmos que a gente está estudando nesse dia de hoje, né? Salmos 128, do 3 ao 6, vai dizer assim a palavra do Senhor. 128, deixa eu encontrar aqui, do 3 ao 6. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Por que isso é importante? Porque hoje em dia o que está acontecendo? Hoje em dia muita gente está morrendo cedo, né? Não está podendo ver os filhos dos filhos, não se senta à roda da mesa ali com a sua família, né? É coisa que a gente tem que corrigir, todos nós. Muitas vezes a gente está na correria tão grande que a gente não tem um janta agora, outro janta depois, assim, mas eu tenho uma lembrança da minha infância, da minha adolescência, que todo mundo juntava ali na mesa, ali, ia comer ali um cuscuz, né, com um cafezinho, às vezes com uma charque, que lá no Nordeste tem a charque, né, então a gente ia comer alguma coisa e estava ali todo mundo unido, e isso é bom, irmão, é importante que haja essa união, e é o círculo familiar que Deus abençoa, não só na vida profissional, mas Deus também abençoa para que haja união dentro da família. Vamos avançando então. A bênção da prosperidade alcança aquele que teme ao Senhor. Provérbios 23, do 3 ao 4. Vamos acompanhar, né? Provérbios 24, do 3 ao 4. Provérbios 24, do 3 ao 4, a palavra vai dizer a seguinte maneira. Só um minutinho. Provérbios 24, do 3 ao 4. A palavra vai dizer o seguinte. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Então olha que coisa maravilhosa, irmão. O temor, irmão. Temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria, da paz, da felicidade dentro do lar. O próximo tópico agora vai dizer o seguinte. O bem-estar da família está em conviver com Cristo em casa. Irmão, que coisa maravilhosa, né, irmão? Conviver com Cristo em casa. Tem pessoas hoje em dia que não têm mais essa alegria de conviver com Cristo em casa. A sua vida é um tormento. Ele vive num pequeno inferninho ali na casa dele, né? A casa dele é um pequeno inferninho.
Ele já está, é como se ele tivesse, em vez de ele estar num pequeno pedacinho do céu, como alguns falam, não, a minha casa é um pedacinho do céu. Ele está, na verdade, num pequeno inferninho. E muitas vezes os filhos dele são os demoninhos. Não pode deixar isso acontecer, irmão. Precisamos estar com Cristo dentro de casa. E Cristo dentro de casa, ele tem que estar do nosso lado, do que a gente estiver fazendo, está de olho, está abençoando a nossa casa, né? Está prosperando, dando sabedoria para a gente educar os nossos filhos, dando sabedoria para haver comunhão, amor dentro do lar. Então Cristo precisa estar dentro da nossa casa, mas isso é importante. Olha o que diz lá em Salmos 84:12 para a gente encerrar. Salmos 84:12, a palavra vai dizer o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Salmos 84:12, a palavra vai dizer: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É confiar no Senhor. Quem confia no Senhor é abençoado. Quem confia no Senhor é bem-aventurado. A vitória, a paz de Deus, a bênção alcança o lar, a casa daquele que confia no Senhor. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o temor ao Senhor. Eu espero que você tenha conseguido entender mesmo a mensagem de hoje, que Deus possa ter falado com você. E eu convido você para nós juntos agora orarmos e agradecer a Deus por esta aula de hoje. Foi uma aula bem rápida, né? Uma aula que é online, então não tem a participação ali do aluno para a gente estar discutindo e conversando e colocando a participação. Mas eu agradeço a você que está assistindo essa aula, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar acompanhando. Se você pode ir para a igreja para assistir presencialmente, vá, aproveite, a Deus abençoe a sua vida, né? E continue firme, vamos orar para que essa fase passe logo, né? E se você não pode ir para a igreja, todos os domingos vamos estar disponibilizando as aulas dos nossos professores, e para que você, se você é uma pessoa idosa, você não pode comparecer na igreja nesse momento, é o momento de a gente aprender junto, de a gente entender junto o que diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esta aula de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta manhã em Tua casa. Muito obrigado pela Tua mensagem. Muito obrigado, Pai, que no nosso coração possa aparecer o temor ao Senhor. Que no nosso coração possa aparecer, Senhor, a fidelidade a Ti, a confiança em Ti, Senhor. Que nós sabemos, Senhor, que Tu nunca, jamais deixaste de trabalhar em prol do Seu povo. Então, por isso, nós te agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. E em breve estaremos juntos de novo adorando o Senhor Jesus na nossa igreja. Logo mais à noite tem o nosso culto, né? O culto Saudosos Louvores. Então esperamos todos vocês à noite lá para nós adorarmos ao Senhor Jesus, para nós cultuarmos ao Senhor Jesus, todo mundo junto e dizer que o nosso Deus ele é bom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa